Então vamos lá. O texto é bastante conhecido. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, talvez a gente caminhe mais um pouquinho ali, mas eu vou estar lendo aqui na versão, nova versão NVT, né? Na nova versão transformadora, e aí você pode acompanhar aí, tá bom? Ali também está na NVT. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 28. Pois eu lhes transmiti o que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Verso 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Primeiro pecado, contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, verso 28, examine-se antes de comer do pão e beber o cálice. Eu vou ler um pouquinho mais para frente, verso 29. Pois, se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Quero só parar aqui no 29 um pouquinho, para dizer que existem duas interpretações a respeito do sem honrar o corpo de Cristo. Primeiro, sem honrar o próprio Cristo sacrificado, ou o Cristo crucificado na cruz. Mas há uma segunda interpretação desse texto referente à igreja. E eu, Ednilson, enquanto pastor, não quero induzir você a uma interpretação errada. Eu entendo nesse texto que Paulo está falando sobre a igreja, tá bom? É claro que cada um de nós pode, de repente, pensar aí, não, ele está falando do corpo de Cristo na cruz, glória a Deus, amém. Particularmente eu entendo que ele está falando da igreja. Por quê? Porque esse texto foi produzido diante de algumas discórdias que a igreja estava vivendo. Ok? Amém? Amém? Está explicado? Então vamos para o verso 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Verso 31, e eu encerro. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão aí no seu coração. Senhor Jesus, eu peço agora que o Senhor ministre ao nosso coração. Fale conosco, Pai. Nos abençoa, ministra sobre nós agora a Tua palavra. Deus querido, que ela produza vida em nós e não morte. Que ela seja o bom perfume de Cristo agora em nós. Senhor, que ela seja pão da vida para nos alimentar. Senhor, que ela seja água que vem trazer o refrigério do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você está na igreja há muitos anos, você já se acostumou com a ceia. Esse é um perigo para nós. O perigo de nós nos acostumarmos com a ceia. E a gente participar da ceia do Senhor, sem analisar o nosso coração, sem olhar aquilo que a palavra está dizendo, sem pensar naquilo que nós estamos falando ou fazendo. Rick Warren, um grande escritor, ele diz o seguinte: quando a gente canta uma música 50 vezes, a gente não pensa mais na letra.
a gente não analisa, aquela letra não mexe mais com a gente. A mesma coisa pode acontecer com o rito da ceia. A gente começa a participar da ceia, todo mês tem ceia, e a gente sabe que no segundo domingo, ou no terceiro domingo, ou algumas igrejas no primeiro domingo tem ceia, e a gente não pensa mais nisso. E a gente entra naquilo que a gente pode dizer de que, eu faço isso de forma automática. Porque eu já tenho um entendimento. Mas nós temos um outro problema, porque de repente a gente pode tratar a ceia como algo supra-sagrado, em que a gente esquece do Cristo, da cruz. E a gente começa então a gente começa a colocar todo o nosso pensamento nos elementos, naquilo que a ceia simboliza em partes, e a gente esquece do Cristo da cruz, ou do Jesus da cruz. Me permitam contar uma pequena historinha para vocês. Há mais de 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos uma pessoa que cuidava aqui da parte de ceia, e ela veio falar comigo e ela disse o seguinte: pastor, primeira coisa, logo depois que terminou a ceia, ela veio correndo, juntou todos os elementos da ceia, porque as crianças não podiam participar da ceia. Porque no entendimento daquela irmã, as crianças não estavam habilitadas para comer do pão e beber do cálice da ceia, porque elas eram indignas, né? Ou talvez porque aqueles elementos fossem tão sagrados que uma criança não poderia tocar naquilo, não poderia comer. Irmãos, alguns lugares se torna até absurdo, deixa eu falar para você, mas em alguns lugares, quando termina a ceia, as pessoas ou enterram os elementos ou queimam os elementos. É verdade. Alguns pastores chegam a fazer isso. A gente precisa queimar os elementos. A gente precisa enterrar os elementos. Porque isso é sagrado demais. Então nós podemos cair em dois extremos da nossa vida cristã e da nossa caminhada cristã. O primeiro é achar que tudo é normal, e a gente participa disso de uma forma sem analisar, sem pensar. E o outro é achar que tudo aquilo é supra-sagrado. Esquecemos de olhar para Cristo. Um escritor que eu gosto muito, chamado Walter McAllister, ele diz o seguinte: a ceia não é um carimbo de uma vida certa, e sim a renovação da nossa fé e de nossa jornada com Deus, que alimenta a nossa fé. Quando eu participo da ceia, eu estou alimentando a minha fé. Então, queridos, olhando para o texto aqui do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele está dando algumas instruções para a igreja de Cristo quanto à ceia. E essas instruções chegam a nós. Essas instruções também valem a pena que a gente olhe com ela com carinho. E eu posso fazer aqui o seguinte resumo com você. Primeiro, Paulo dá um panorama daquilo que foi os momentos finais da vida de Cristo. O Senhor Jesus, reunidos com seus discípulos numa noite, antes de ser traído, ele pega o pão, ele parte o pão, e ele diz: olha, esse pão simboliza o meu corpo. Por último, ainda nesse texto, Paulo dá uma instrução à igreja que ela precisaria fazer um exame na sua vida. Ela precisaria olhar para dentro do seu coração. Ela precisaria olhar, ou cada cristão de forma individual precisa olhar para dentro do seu coração. Porque nós podemos participar, como eu já falei, com motivações erradas.
Nós podemos esquecer as motivações corretas e olharmos para as motivações erradas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, era muito normal a gente ficar, ao invés de fazer o autoexame, examinando a vida do outro. A gente ficava assim, né? Com aquela expectativa. Será que fulano vai participar da ceia? Aquele pecador terrível, miserável, ele não deveria nem vir do culto da ceia, entendeu? E a gente, às vezes, até vibrava quando o diácono erguia graças a Deus o irmão não pecou. Graças a Deus ele não tomou a ceia indignamente. Irmãos, parece brincadeira, mas a coisa era trágica. Não é verdade? Eu não vou nem aqui dizer quem viveu esse tempo para você não comprometer a sua idade, o seu segredo de idade. Não é? Mas a verdade é que, algumas vezes, a gente esquece do propósito. E o propósito, finalizando essa introdução, é que cada pessoa examine o seu coração. É que cada crente examine o seu coração. O Walter McAllister, ele diz o seguinte: o autoexame serve para nos preparar para a participação e não para analisar se devemos participar ou não. Você entendeu? O autoexame serve para você se preparar para a participação. E não para analisar se deve participar ou não. O autoexame é o caminho necessário para a participação. Por isso, Paulo coloca essa recomendação lá para a igreja. Mas eu quero sair e entrar agora nos propósitos. A gente poderia analisar esse texto e nós teríamos aqui, e nós temos, na verdade, nós temos muitas e muitas mensagens nesse texto. Nós podíamos falar sobre olhar, para onde olhar. Nós podíamos falar sobre a nova aliança. Nós podíamos falar sobre de onde começaram, ou de onde começou esse movimento da ceia. Aqui nós teríamos mensagens para pregar o ano inteiro. Mas eu quero nessa noite falar com você sobre alguns propósitos da ceia. O primeiro propósito é anunciar a morte do Senhor Jesus. Olha o que diz o verso 26 para nós: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Para os crentes de Corinto, a ceia havia se tornado algo banal, sem sentido. O verdadeiro sentido havia se perdido. E esse é um risco para nós também. Porque muitas vezes, para nós que estamos acostumados no segundo domingo do mês a participar da ceia, nós podemos perder o propósito. Nós podemos perder o verdadeiro sentido. Se você prestar bem atenção nos versos anteriores, a mesa havia se tornado um lugar de disputa. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 e verso 19. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Havia discussões,
havia nas reuniões. Os corações não estavam alinhados em Deus. Não havia mais a contrição em saber que para estar reunidos ali, um alto preço havia sido pago. Não havia contrição no coração de olhar para a morte de Jesus. Outro problema que existia estava no fato de que alguns dominavam a mesa. Ou seja, alguns comiam mais do que os outros. Outros comiam menos. Paulo repreende a atitude da igreja de Corinto. Ele diz: pois quando comeis, cada um tome antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Nisso não vos elogio. Mas por que Paulo está falando isso? Se nós estamos olhando para um kitzinho aqui, alcança para mim, Ney, por favor. Muito obrigado, querido. Nós estamos olhando para um kitzinho com um pãozinho, né, e um suquinho. Por que Paulo estava falando isso? Porque a ceia nem sempre foi dessa forma. A ceia do Senhor não era festejada, ou não era celebrada, não era dessa forma que nós fazemos hoje. A ceia era precedida pela festa do amor, a festa do amor ágape. A Bíblia fala dessa festa lá em Judas 12. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma grande refeição, uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam. Depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa foi a prática perdida, ou a prática iniciada pela igreja apostólica, mas que se perdeu ao longo da história. Então imagine você, né, o Josemar convida você para um churrasco. E primeiro, glória a Deus, eu recebo, né? O Josemar convida você para um churrasco, ele é celebrativo, ele gosta disso. Então ele convida você para um churrasco, você vai na casa dele, você come o pão de alho, linguiça, o filé, né, o contrafilé, a picanha, toda aquela coisa, a maionese, o arroz. E depois que você comeu bastante, o Josemar fala assim: agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ele vai pegar o pão, e ele vai pegar o cálice, e vai celebrar a ceia do Senhor com você. Era basicamente isso que a igreja fazia. A cada vez que ela se reunia, todo mundo trazia um prato. Sabe aquele ajunta-prato que a gente costuma fazer em família, ou que a gente costuma fazer na igreja? Cada um traz um prato doce, salgado. Era exatamente aquilo que a igreja fazia. A gente aprendeu muito bem essa parte, diga glória a Deus. A gente, como igreja, aprendeu bem essa parte. Irmãos, vamos ter reunião. Cada um traz um prato doce ou salgado, a igreja dá o café e a gente... Né? Irmãos, tem reunião de casais, cada um traz um prato. Irmão, tem meet, cada um traz um prato. Entendeu? Só que a cada final de comunhão, a cada final dessa festa, o pessoal celebrava a ceia do Senhor. Então Paulo olha que eles haviam esquecido da celebração maior, que era olhar para Jesus na cruz do Calvário, anunciar a morte de Jesus e celebrar uma festa de amor. Então, a festa do ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também, sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem um pouco de seus bens materiais com os pobres. Então todos traziam um prato e faziam uma espécie de ajuntamento. E os pobres, então, pelo menos uma vez por semana, poderiam participar de uma boa refeição. Os verdadeiros sentidos
deveriam ser resgatados. Eles precisavam voltar à verdadeira celebração. Então Paulo diz: olha, vocês quando estão se reunindo, vocês estão se reunindo para uma vergonha. Por que nos reunimos mensalmente em torno da mesa do Senhor, da ceia do Senhor? Para lembrar do amor de Deus por você, para lembrar do amor de Deus por nós, para lembrar do amor de Deus pela humanidade, para lembrar que foi pago um alto preço para que você tenha vida. Quando nós nos reunimos em comunhão para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos proclamando a morte do nosso Redentor. Eu e você precisamos entender isso, porque senão nós vamos tornar a nossa ceia um rito. Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa doutrina, faz parte da nossa visão, faz parte do nosso pensamento. Irmãos, é muito mais que uma doutrina, é muito mais que fazer parte de uma visão, é olhar para o Cristo na cruz e a sua obra de salvação. Segundo propósito, é de nos unirmos a Cristo e com Cristo. Quando estamos participando desse momento, também estamos unidos a Cristo e com Cristo. Estamos ligados em Cristo, assim como um galho está ligado a um tronco de uma árvore. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem um entusiasmo a escrever essa igreja dizendo: estamos todos unidos com Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 31. Depois, no capítulo 16, novamente ele reforça: meu amor esteja com todos vocês, pois nós estamos unidos com Jesus, com Cristo Jesus. Na segunda epístola aos Coríntios, ele volta ao assunto, e ele diz: e o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. Há pelo menos mais 2 ou 3 referências, mas eu quero citar mais uma, segundo aos Coríntios 2,14. Dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Irmãos, somos realmente diferentes uns dos outros. Seja na maneira de agir, no temperamento, nas emoções, nos sentimentos. Mas quando nos reunimos à mesa da ceia, nós estamos ligados com Cristo. Nós estamos ligados com o Senhor. Nós podemos afirmar que estamos com Cristo, ligados com Cristo. Todas as diferenças caem por terra. Diferenças de pensamento, visão, de entendimento, porque nós estamos ligados com Cristo. E você sabe por quê? Porque Jesus deixou um mandamento expresso para nós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros. Se estamos ligados em Cristo e com Cristo, de nós só pode fluir o amor. Porque Jesus é a expressão maior de amor. Nós não podemos nos reunir à mesa e não entender que nós temos comunhão com Cristo e essa comunhão gera amor em nós. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se nós estamos ligados com Cristo, se nós estamos ligados a Cristo, há amor no nosso coração,
há um amor gerado, há um amor maior. E aí eu volto lá para aquilo que aquela igreja estava vivendo. Havia discórdia, havia desunião, havia intrigas. Eu posso dizer, eu posso afirmar que haviam fofocas. Então, Paulo diz, olha, nós estamos unidos com Cristo. Nós podemos até ter pensamentos diferentes, nós podemos até agir de maneira diferente, mas se nós estamos com Ele, há um amor gerado em nós. Há algo maior em nós. Então, o segundo propósito da ceia é mostrar que nós estamos ligados ao Senhor Jesus, que nós estamos ligados a Ele. E não é apenas uma ligação emocional, não é apenas uma ligação espiritual, mas é uma ligação que expande a ponto de mostrar e demonstrar amor uns aos outros. A cada tempo que nós nos reunimos na mesa da ceia do Senhor, a cada vez que nós nos reunimos para lembrar, nós precisamos lembrar que nós estamos ligados com Ele. Eu e você. Primeiro com Ele e depois entre nós. O terceiro propósito é nos unir em comunhão. O que eles faziam? Estavam em comunhão. Eles se reuniam à mesa. O resultado de estarmos ligados em Cristo é a comunhão. Comunhão com Ele e comunhão com os nossos irmãos. O que é comunhão? O que implica em ter comunhão com alguém? A etimologia da palavra é qualidade daquilo que é comum, daquilo que pode ser compartilhado, em que todas as pessoas envolvidas podem participar. Temos comunhão no pão e no cálice quando celebramos a ceia, mas a implicação dessa comunhão se torna maior e mais responsável quando eu tenho o devido conhecimento de que a minha comunhão começa na mesa, mas ela se estende aos meus irmãos. A comunhão deixa de ser apenas um momento mensal durante a ceia. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. Nós, aqui, na Nova Jerusalém, a gente já se habituou à troca do cálice, para dizer que nós temos comunhão, mas essa comunhão ela não pode ser restrita a um domingo. Essa comunhão ela não pode ser restrita a um momento da celebração da ceia. Essa comunhão precisa ser estendida. O livro de Atos vai dizer para nós, no capítulo 2, que a igreja crescia porque eles viviam em comunhão. Durante a semana, nas casas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nas casas. No sábado, no templo. Nós invertemos. A gente tem comunhão aqui. A gente vive o relacionamento aqui. Mas quando acaba, quando o relógio chegar às 9 horas e nós sairmos daqui, acabou a comunhão. Alguns domingos atrás, alguns meses atrás, nós tivemos aqui ótimos pregadores ministrando sobre como nós devemos romper no amor. E uma das formas que nós rompemos no amor é celebrando a comunhão com os irmãos durante a semana. Eu louvo a Deus porque agora nós não temos apenas um momento de comunhão no domingo. Como vocês ergueram a mão, a maioria aqui estão numa célula.
E na célula nós temos comunhão. Nós temos o partir do pão na célula. Nós temos a mesa na célula. Então nós já estamos avançando. Nos reunimos no domingo, alguns se reúnem na quarta, alguns se reúnem na quinta, outros na sexta, outros no sábado, mas a igreja do Senhor está buscando comunhão. Eu louvo a Deus por cada irmão e irmã que semanalmente abre a porta da sua casa, dizendo: ei, vocês aqui têm liberdade, e nós podemos ter comunhão juntos. Eu estou partindo do bem que eu recebi do Senhor, estou compartilhando com vocês. Eu louvo a Deus porque durante esse tempo de comunhão nas células, pessoas têm se achegado ao Senhor. E não são poucas, são muitas. Eu oro ao Senhor para que, nesse tempo de comunhão, nós possamos cair na graça do povo, como está em Atos 2, quando a igreja caía na graça do povo, porque se reuniam nas casas e no pátio do templo. Compartilhar aquilo que temos com nossos irmãos. A ceia nos faz lembrar de que eu sou um com você, que há uma bênção nessa unidade. Quando nós olhamos para o Salmo 133, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E se nós estamos em comunhão, a união, a bênção do Senhor chega. Note o exemplo bíblico do Novo Testamento, porque pareceu bem a Macedônia e a Cássia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Eles estavam compartilhando daquilo que eles tinham. O propósito da ceia é dar início à nossa comunhão, mas essa não pode ficar apenas no domingo. Ela precisa transcender a mesa. Ela precisa ser transcendente à mesa. Ela precisa ir além. Ela deve ser estendida ao longo dos dias, ao longo das semanas. Ao sair deste momento de comunhão específico, nós devemos buscar mais interação, mais intimidade entre nós. Promova a comunhão na sua célula. Promova ajuntamentos na sua célula. Olha o que diz 1 João 1,7 para nós. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos dizer que a comunhão nos torna mais independentes. Ou melhor, nos torna mais dependentes uns dos outros. E gera prazer ao estarmos juntos. Mas há um último propósito que eu quero pensar com você antes de nós celebrarmos a ceia. Paulo deixa claro também que um dos propósitos é anunciar a volta do Senhor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando não só por uma ordem de Jesus, não só por uma instrução de Paulo, mas nós estamos também com um propósito, anunciando a volta do Senhor Jesus. Nós cremos, Ele vai voltar. A ceia é uma importante lembrança de que o nosso Senhor virá novamente. Que os meus olhos e os seus olhos não apenas contemplarão uma figura imaginária da mente, mas vai contemplar o Senhor Jesus em glória. Quando o Senhor se ascendeu aos céus, os discípulos
olharam. Eu não sei como foi. Eu não sei se Jesus começou a flutuar levemente, subindo ao céu, tomando distância. Aquela figura vai ficando menor, menor, menor. Eu não sei como foi. Mas quando nós celebramos a ceia, a nossa expectativa é de viver o reverso. É de ver aquela figura pequena no céu, vindo com poder e glória, e se tornando grande, e se tornando grande, e se tornando grande, e se tornando grande, e chegando de volta para buscar os seus, aqueles que passarão uma eternidade com Ele, aqueles que reinarão com Ele na glória. Todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela está dizendo: eu creio, o meu Redentor vive, e Ele voltará, e Ele governará com os justos e com os santos para a eternidade. Eu creio nisso. A ceia é um testemunho para o mundo de que o nosso Salvador não está morto, mas reina e vive na glória à destra do Pai, e Ele retornará para os seus. E essa expectativa precisa estar no meu e no seu coração todos os dias. Quando nós nos reunirmos, quando nós pegarmos o pão, quando nós pegarmos o cálice, nós devemos dizer: o meu Redentor vai voltar. O noivo virá. Ele buscará a sua igreja. Ele buscará os seus, e todos nós estaremos com Ele na glória. Querido, não é um rito apenas, não é apenas uma doutrina, não é apenas um evento na igreja, é uma declaração de fé. Quando eu pego o cálice, quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, eu estou declarando uma fé em Jesus e que Ele voltará. Eu quero que você curve a sua cabeça. Se participarmos do culto, assentando-nos ao redor da mesa do Senhor, não refletirmos sobre o significado da ceia e ainda desprezarmos não só as instruções, mas os nossos irmãos, então esse ritual é desprovido de qualquer valor espiritual. Você me entendeu? Deus não se impressiona com ritos. Deus não se impressiona com ritos pomposos. Deus se importa com a verdade no nosso íntimo, no nosso coração. Deus não se preocupa com cerimônias. Deus não se preocupa com cerimonialismo. Porque isso pode se tornar um grande perigo para nós. Nós podemos desviar o nosso olhar daquilo que realmente importa. Nós podemos desviar o nosso olhar de anunciar o maior amor que esse mundo pode experimentar, o maior sacrifício que esse mundo já viu, que é a morte redentora do Cordeiro Santo, imaculado, nosso Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos de tempo em tempo analisar aquilo que nós estamos vivendo.
porque senão nós nos esquecemos de que com a celebração da ceia, eu estou dizendo, Senhor, eu estou unido com o Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Nós precisamos analisar, porque senão nós nos esquecemos que quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, ei irmão, eu estou em comunhão com você, irmão, eu estou ligado a você, irmão, nós temos um pensamento, nós temos um Cristo, nós temos um Senhor, e eu quero viver em comunhão contigo. De tempos em tempos nós precisamos refletir, porque senão nós nos esquecemos que a ceia também é uma forma de demonstrar a nossa fé na palavra de Jesus, que diz, eu vou para o Pai, e vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, vocês estarão comigo. Vocês estarão comigo. Nós podemos nos esquecer que uma das bases da nossa fé é crer que o nosso Messias voltará em poder e glória. Como diz Apocalipse 19, 7 e 9, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se ornou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você precisa nessa noite para participar da ceia do Senhor é examinar o seu coração, é olhar para dentro de você, é deixar o Espírito Santo que conhece o seu interior apontar aquilo que precisa ser consertado em sua vida, aquilo que precisa ser confessado em sua vida, aquilo que você precisa pedir perdão ao Senhor, porque bem como coloquei no começo, o autoexame não exclui você de participar, ele te habilita a participar da ceia. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou talvez em casa, nas redes sociais, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e talvez essa fé, essa esperança de ver o Senhor voltando em glória, ainda não está no seu coração, porque você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui, ou você que está em casa, você pode fazer isso nessa noite. Você pode entregar o seu coração a Jesus, e pode ter a plena certeza e convicção de que tudo nessa vida vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá, e Ele vai vir buscar os que são seus. Como bem colocou o Cleverson aqui no começo, aqueles que receberam Jesus,
Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém nessa noite, aqui no templo, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, vem reinar na minha vida, vem ser o Senhor da minha vida. Alguém nessa noite que gostaria de fazer isso, erga a sua mão, a gente quer abraçar você e a gente quer estar junto com você. Alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de forma clara, mostrando: eu estou dando um passo em direção ao Senhor. Você pode erguer a mão mais uma vez. Amém, glória a Deus. Eu queria que uma irmã da intercessão pudesse vir aqui à frente, por gentileza. Há mais alguém desse lado? Me perdoe, eu não havia visto. Alcineia, abraça aqui a irmã, ora com ela, prepara um presente bem legal para ela. Há mais alguém aqui desse lado que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e ter uma nova caminhada com Jesus? Não é com uma religião, não é com uma igreja, mas é com o Cristo que vive e reina eternamente, o meu Senhor e o meu Jesus, o meu Salvador. Há alguém desse lado que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Erga a sua mão. Amém. Amém. Há mais alguém? Eu quero pedir que toda a igreja se coloque em pé e nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa recordação ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nessa noite alguém está dizendo: Jesus, vem morar no meu coração, vem ser o Senhor da minha vida, vem ser o meu Salvador. Ah, Senhor, escreve este nome no livro da vida. E no dia da sua vinda, de sua glória, essa pessoa possa ser recebida pela mão do Senhor. Essa é a nossa expectativa. Amém. Senhor, continue ministrando ao coração dos meus amados irmãos, em nome de Jesus.